Seguimos no grande expediente com a palavra a vereadora Sandra Bonito. Eu troco o grande expediente com o vereador Rafael Bueno. Segue na tribuna o campeão de grande expediente da 18ª legislatura, vereador... Não, estou falando da passada, né? Rafael Malcorra Bueno. Peço uma declaração de líder para a bancada do PCdoB, senhor presidente. Obrigado, vereadora Sandra. Bom, colegas, ontem, 1º de abril, né, popularmente dito como o Dia da Mentira. E ontem foi um dia trágico na nossa cidade de Caxias do Sul para a segurança pública e para a educação. E eu gostaria realmente que esse dia não fosse uma verdade, fosse realmente uma mentira, que não tivesse acontecido aqui na nossa cidade. Principalmente na área da educação e da segurança pública. Eu costumo dizer que os parlamentos, né, municipal, estadual e federal, a gente trata as consequências, só que a gente deveria de tratar as causas. É fácil, num momento como esse, qualquer gestor, no calor, né, de manifestações de professores, diretores, comunidade escolar, querer tratar as consequências. Vamos fazer isso, vamos ter que cobrar do deputado, temos que cobrar dos senadores, temos que cobrar dos pais. Mas, gente, nós temos várias instituições que estão falidas. Começa pela igreja, pela família, pelo um grupo de jovens. Não se tem mais instituições hoje que a gente possa ter aquele elo. E isso repercute desde a infância até quando esse adolescente vai para a sociedade. Eu quero dizer, colegas vereadores, e me solidarizar a professora Thaís, que estava no seu momento de trabalho, cumprindo a sua obrigação. Quando ela foi covardemente esfaqueada pelas costas. E não tem defesa para um ato como esse. Não tem defesa. Quem defende uma situação como essa, ou leva para sua casa e deixa conviver com uma criança como essa, ou defende penas severas. Porque, colegas vereadores e comunidade, a professora estava lá no seu momento de lecionar o seu maior momento, que é poder compartilhar o seu conhecimento com os alunos, estava de costas e foi covardemente vítima. No início da aula. Tá? Premeditadamente. E segundo informações que esses estudantes ainda cortaram todos os circuitos de monitoramento para não gerar provas. E só quem faz isso, que não deram, o senhor vereador Cristiano, que é policial, não deram chance de legítima defesa para a professora. Premeditaram isso. São mini marginais. Tá? São mini marginais. Isso daqui são protótipos de marginais. E não tem como a gente defender e romantizar uma situação como essa. O sistema falha muito. Eu acho que a secretária ontem fez uma fala muito importante, que é a raiz do problema. Mas quando um professor chama os pais para falar, aquele pai avança no professor. E eu vou falar porque eu tenho exemplo dentro da minha casa, que semana passada a Isa quase foi espancada por 2 pais, que se não fosse a Marili Vergani, a tua tia, vereador Cláudio Libardi, tá? A Isa tinha apanhado de 2 pais, porque os pais queriam provas que a aluna, 5, 6 anos, estava fazendo isso com os colegas e com a comunidade escolar. E quase apanhou. Se não fosse a Marili Vergani, coordenadora pedagógica, ela se deu, a reunião acaba por aqui, deu. Aí, os professores,
quando acionam a SMED, o senhor sabe, vereador Lucas, eu sou professor. Eu tenho minha experiência de estágios, né, minhas 3 licenciaturas, mas o senhor é concursado. Tem que preencher centenas, dezenas de papéis. E tem que provar, porque senão o professor, né, ele é excomungado. Ou como disse Silvana, ele acaba sendo removido, o professor trabalha aqui no bairro Cruzeiro, leva ele trabalhar lá em Galópolis. Ou lá em Galópolis, leva ele para Vila Cristina. Uma parte, vereador. Porque quem? Os pais sempre têm razão. Então, colegas vereadores, eu acho que a questão de família ela é importante. Eu defendo qualquer tipo de núcleo familiar. E como é que o formato de família. Eu tenho exemplo do lado da minha casa, uma situação aonde 2 crianças, o pai foi assassinado, a mãe se sumiu pelo mundo, o outro pai da criança nunca vai ver a criança. E sabe, vereador Lucas, esse menino passou em primeiro lugar no Instituto Federal, graças também ao senhor, que o senhor fez o curso preparatório. E ele foi largado. Uma tia assumiu essa criança. Mas não tem carinho da família. Ele podia ser um marginal. Então não tem desculpas. Quantas pessoas... Minha mãe e muitos pais, talvez, nós, que somos uma legislatura jovem, contam. Porque tinha que tirar o chinelo, andar 3, 4... Aquelas histórias tristes que os pais contam. Minha mãe que tinha que botar no saquinho de açúcar. E hoje se tem tudo. Se tem tudo. E aí eu vi alguns vereadores fazendo uma cara feia. Algumas caras feias. Se dão bolsa de tudo. Tudo. É 300 tipos de bolsas. E eu sou a favor que se dê para as pessoas em vulnerabilidade. Mas agora tem bolsa de tudo, 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 tudo. E parece que é só direito, direito, direito para as crianças e para as famílias. E deveres não tem. Então os valores estão invertidos. Os valores na nossa sociedade estão totalmente invertidos. Hoje o policial não pode olhar atravessado para porque já começam a filmar, dizer que o policial gritou, que o policial surrou, que o policial espancou. Não pode o professor dar um grito ou dizer senta no teu lugar, porque já está... Então, colegas vereadores, comunidade, quantas Thaís nós vamos ter que ter esfaqueada numa sala de aula para ter uma mudança na nossa realidade? Seu à parte, vereador Iago. Vereador Fantinel. Vereador Rafael, eu queria parabenizar a fala do senhor. O senhor me contemplou 100%. Realmente é isso, né? É só direito, é só o que o senhor ouve dizer, é só direito, direito, direito. Nós aqui, vereadores, quando você anda na rua, você tem que cuidar muito o jeito que tu olha para alguém. Porque tu olha, se a pessoa achou que tu olhou de um jeito errado, te processa. Então, tu imagina dentro de uma sala de aula, né? A um professor chamar a atenção de um aluno. Então, assim, se perderam tudo. E eu, sinceramente, respeito os colegas, cada um tem o seu pensamento, mas não existe outro jeito. O crime tem que baixar a idade. E eu não sou 16 anos, é 14 anos. Para aí resolve o problema. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadora Sandra. Vereador Rafael, eu sou da época em que a gente precisava obedecer os professores em sala de aula. Se a gente não obedecesse, os nossos pais davam alguma punição para a gente. Então, a gente obedecia muito mais o professor do que, propriamente dito, o pai e a mãe, né? Hoje de manhã, eu recebi aqui de um professor a seguinte mensagem: o que a educação precisa? Precisa de mais escolas, menos estudantes por turma, porque é impossível alfabetizar 25, 27 estudantes e muitos com algumas necessidades especiais. A educação precisa de assistente social na escola, a educação precisa de psicólogos na escola, a educação precisa de profissional valorizado, a educação precisa de atendimentos de pediatra, neurologista, psiquiatria infantil aconteçam. A escola está sozinha no bairro.
E também, eu acredito que a gente precisa pensar no contraturno. E, por isso, eu levanto a bandeira do Financiarte, cultura no contraturno. FIESporte, esporte no contraturno. Só assim a gente tira esses adolescentes, esses jovens, essas crianças da rua e faz eles aprenderem alguma coisa a mais. Então, esse é o meu pedido, que a gente pense em cultura, em esporte, porque cultura e esporte também é educação. Muito obrigada, vereador Rafael. Obrigado, vereadora Segue em Sandra. declaração de líder da bancada Vereador do PDT, Iago. vereador Rafael. Obrigado pelo espaço. Em algumas audiências públicas, reunião de comissão de segurança, eu acho que a gente vem fazendo uma meia-culpa aqui, a gente falta muito de não valorizar os profissionais lá da fase. Conheço o pessoal lá, estive visitando recentemente, já fui lá mais de uma vez, e gostaria de trazer um número aqui, que por conta de uma reforma, vereador Rafael, eles estão só com 20 agora menores lá. Mas logo vai acabar a reforma ali, porque não podia estar superlotado e vai voltar para 40. E um número interessante, vereador Fantinel, desses 20, só 2 lá dentro não tem homicídio ou tentativa de homicídio, tá? Então, a gente sabe que as facções, como os Bala na Cara, os Mano, adoram recrutar essa galera mais nova, né? Porque sabe que a pena é mínima, fazem um trabalho barato e logo estão na rua de novo. Ou, no hype, aí, a gurizada mais nova que gosta de aparecer ou ter o nome nos jornais, vai chegar para o delegado Cavalheiro lá e vai sim assumir com maior orgulho a tentativa de homicídio numa professora. Enquanto a gente não mudar e não trazer números como o Nayib Bukele lá em El Salvador, nada vai mudar. Então, eu gostaria de fazer aqui, mais uma vez, uma saudação aos mais de 60 agentes socioeducativos que se viram nos 30, fazem 4 plantões lá e trabalham sem parar para deixar a unidade que há muito tempo não tem motim ou algum problema ou tentativa de morte lá dentro, como havia em anos anteriores. Então, aqui fica meu agradecimento a esses servidores que se viram nos 30 lá. E, às vezes, são esquecidos porque estão atuando mais nos bastidores, né? Então, muito obrigado. Seria isso. Obrigado, vereador. A gente tem que compreender que existe no nosso país, como em todos os países, vulnerabilidade social, pobreza, uma série de fatores que determinam realmente o que impede o desenvolvimento no contexto de muitos estudantes, que muitos vão para comer uma vez por dia. Agora, quando um professor, na sua legitimidade, tem que provar para uma SMED, para todo um setor, que ele está errado por reprovar um aluno que está no 6º ano, não sabe ler, não sabe escrever, né? Que tem um prato de comida todo dia na escola, né? Que recebe 30, 40 tipos de auxílios. Sabe, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estudei no Madrimilda e parcelas de bolsa na minha escola. E um dia, eu tirava notas boas, mas eu queria sempre... Um dia eu fiz uma competição com a minha mãe, eu disse, lá era I, S, B e MB. E um dia eu fiz uma competição com a minha mãe, eu disse assim, mãe, no meu último bimestre eu vou tirar tudo MB, o que tu vai me dar em troca? Assim, eu vou subir num poste, bem assim. E eu fiz essa competição com a minha mãe. Mas eu me esforcei tanto, eu passava todo dia naquela igreja de Lourdes ali, pedia para Nossa Senhora me abençoar, não sei se me ajudou, mas consegui tudo MB no boletim. E eu cheguei em casa para minha mãe, agora tu vai subir num poste. Sabe o que ela me disse? Tu não faz mais que a tua obrigação. Tu não faz mais que a tua obrigação de estudar. E é verdade. Então, colegas vereadores e comunidade, as crianças e adolescentes não fazem mais que a obrigação de estudar. Porque tem todos os incentivos, municipais, estaduais, federais, é bolsa de tudo. Uma parte, vereador. Tá? Agora, a gente não pode passar um pano em mini psicopatas que estão na nossa sociedade. A gente tem que endurecer as leis. Olha o que o policial falou aqui, o delegado. Vão ficar 3 meses só e deu. Quem que vai querer ser professor dessas pessoas? O guri está com 15 anos e está no 7º ano. Com 15 anos já tinha que estar quase terminando o ensino médio. Então, os nossos valores estão invertidos. E eu quero ir numa fala, e já lhe concedo a parte, vereadora Daiane, na questão dos professores. Os professores estão trabalhando doentes.
doentes na nossa rede. Os professores, e aqui eu quero me reportar à secretária de governo, Grégora Fortuna, secretária de Recursos Humanos, e a junta médica, que é fácil ficar sentado e emitindo laudos, médicos da junta médica, da biometria. E eu quero que repasse a minha fala para eles. É muito fácil ficar no ar-condicionado, no chá e no café, os médicos da biometria. Agora, os professores têm que provar que estão de LTS, porque não podem ficar em licença médica por questão de psiquiatra, depressão. Eles têm que provar. De tudo quanto é jeito, mesmo comprando medicamento, mesmo tendo receitas de psicólogos, de psiquiatras, eles não conseguem. Então, os nossos professores estão trabalhando doentes na nossa cidade. O índice de suicídio tem aumentado dos professores. Vão lá no Paulo Guedes. Vão lá no Paulo Guedes. Vamos fazer um desafio. Vão lá no Paulo Guedes, lá em cima. Um dia eu fui lá e uma pessoa toda medicada, assim, uma mulher. Oi, Rafael, tudo bem? Ah, você não te lembra de mim? Eu fui tua professora no estágio. Eu disse, sério? Eu disse, mas aqui todos nós somos professoras. Todas dopadas de medicamentos. Então, isso é um sinal de alerta. Aí nós temos 4.000 crianças. 4.000 crianças aguardando consulta com os psicólogos e psiquiatras na nossa cidade. 4.000 crianças. Será que esses adolescentes aí, ou crianças, não estavam na lista também? Quantos requerimentos os professores enviaram para a SMED falando do comportamento desses alunos? E o que foi feito? Ou os pais gritaram mais alto e não fizeram nada? Quem poderia fazer? O sistema falhou. Agora nós estamos trabalhando as consequências. Mas as causas se esquecem. Escola para Pais. Foi inventado esse programa do governo Alceu Barbosa Velho, enquanto prefeito. Mas os pais vão fazer o quê? Vão lá botar o dedo na cara dos professores, dos diretores? Não adianta. Os valores estão invertidos, colegas vereadores, colegas vereadoras. O pai chega em casa, ao invés de perguntar para o filho como é que foi o dia na escola, ele vai tomar sua cerveja, tomar seu chimarrão e assistir o futebol. A mãe, de vez de dar um abraço no filho, vai assistir a novela das 9 e fazer seus serviços de casa. Aí a criança fica trancada num quarto, mexendo no celular, no computador, e aqueles amigos fazem todos aqueles convites que depois só o sistema penal vai tentar punir. Entram para a drogadição, para a marginalidade. E os recursos que a gente tem enquanto poder público não funcionam. Que são as causas. E nós falamos ontem na sessão. Se aquela criança que está com o tempo ocioso no contraturno escolar não tiver esporte, não derem recurso para o FIESporte, para aquelas crianças não ficarem na rua, para aquela criança ter momento de cultura, poder fazer um teatro, poder participar de uma oficina cultural, alguém vai dar aquele tempo que aquela criança está ociosa. Por isso que nós temos que garantir, colegas vereadores, comunidade, não adianta só reduzir a maioridade penal, daqui a pouco vai estar no ventre da mãe, tu vai estar reduzindo a maioridade penal. Nós temos que garantir escolas para essas crianças. Hoje tem 3.000 crianças de educação infantil aguardando vaga. Mães que deixam de trabalhar. São famílias que deixam de gerar renda. Nós temos crianças que moram em frente à escola, têm que atravessar Caxias do Sul para conseguir estudar. Mães que têm 3 filhos, têm que deixar um em cada escola. Dinheiro que poderia ser esse para pagar um curso para o seu filho. Nós temos na nossa sociedade crianças, adolescentes, que poderiam receber incentivos e projetos culturais, esportivos,
tem que trabalhar de empacotador de supermercado porque não tem recursos para sustentar uma família. Então, nós estamos aqui tratando as consequências e as causas não. Por isso que eu defendo escola de turno integral para todas as crianças e adolescentes. Por que quem estuda em particular tem esse direito e em escola pública não tem? Então, é muito fácil a gente jogar a responsabilidade para o governo federal, Congresso Nacional, se a gente não garantiu esporte, cultura, contraturno escolar para as nossas crianças aqui na cidade. Presidente, eu encerro minha fala. Triste. Sou professor que nem o senhor, mas eu quero dizer o seguinte, presidente. É lamentável, e aqui esses dados aqui que a gente tem que debater, que quando eu falo em consequência, mas as causas, 4.000 crianças aguardando vagas, 3 anos e meio uma consulta de neurologista. Os professores estão doentes. São as nossas crianças que estão sem monitores numa escola. Então, está um caos hoje trabalhar na rede de educação de Caxias do Sul. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rafael.